Sábado, dia 7 de junho, ano 2025. A partir de agora, mais uma edição do Jornal da Regional. Essa edição de sábado. Fim de semana chegou? Eu sempre falo aqui, né? Fim de semana de novo. Vem de mim, fim de semana. Alegria de estar com você. Continuando aqui, a você que até agora ficou em minha companhia no Sabadão Regional, meu muito obrigado. A partir de agora, muita notícia e muita informação através do rádio. Não é só rádio não, né? Transmissão simultânea do Facebook também, não podemos esquecer. Do meu lado aqui, do meu lado esquerdo, você que está me vendo aqui, na nossa nave regional 98.7, se não tem ele, não tem lá imagem, áudio, o controle das câmeras. Jefferson. Bom dia, tudo bem? Fala um bom dia aí pra galera. Bom dia. Aê, ouviu a voz dele? Mais alto! Bom dia. Bom dia! Abraço, Jefferson, tudo de bom pra você. Valeu pelo apoio com a gente, toda a nossa equipe, o nosso abraço a toda a equipe 98.7. Vamos lá, começando o JR no ar a partir de agora. Bom, eu vou dar uma resumida aqui, ó, dizer o seguinte: no nosso calendário de todos os dias, nós temos hoje Dia da Liberdade de Imprensa, sendo comemorada hoje. Dia Mundial de Segurança dos Alimentos. São as comemorações em destaque para esse sábado. Posso dar uma rápida passada pela previsão do tempo? Estamos aguardando aí, vamos atualizando as informações da frente fria, né? Vai chegar outra frente fria? Será? Eu creio que sim, nos próximos dias. Mas vamos te trazer todas as atualizações aqui no JR. Olha, Descalvado, pelo menos nesse sábado aqui, vai ter uma máxima ainda aí de 27 graus, né? Não tá lá tanto, não é um tempo assim frio, né? Tempo ameno. Máxima de 27, mínima de 16 graus para este sábado em Descalvado. Vento soprando a 6 km por hora, umidade do ar de 99% a 54%. Amanhã, o que temos para amanhã, domingão? Eu já dou um panorama do fim de semana aqui, claro, né? A gente já traz todas as informações do fim de semana para você que nos acompanha nas edições do JR. Domingão, pelo contrário, domingo vai até aumentar um pouco mais a temperatura em vista do que está hoje, sabadão. Hoje está 27 de máxima, amanhã vai para 28 de máxima e mínima 16. Mas amanhã já tem esperados aí, ó, domingão com 1,6 milímetros de chuva e cerca de 60%. Vento soprando 9 km por hora, umidade relativa do ar, né, oscilando entre 95% e 42%. Tanto hoje quanto amanhã. Amanhã um pouquinho mais de previsão de chuva. Hoje não tem previsão de chuva, pelo menos até o momento. Amanhã já sobe um pouquinho para 1,6 milímetros. Tudo certo, Jefferson? Chegou a hora da nossa entrevista, do nosso bate-papo aqui no JR. Solta a vinheta, meu filho, e vamos nessa. É hora de A Entrevista do Dia. Claro, hoje nós temos duas transmissões simultâneas. A primeira agora com o Dr. Prearo, que estávamos anunciando aí durante toda a nossa programação. E além do Dr. Prearo, logo na sequência, você sabe, né? Nós temos aí o Fala Prefeito na sequência aí das nossas transmissões simultâneas. Muito bem, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, do meu lado direito aqui onde eu estou, né? Eu sempre falo que é o nosso cantinho ali, né? A nossa bancada das transmissões simultâneas do Facebook. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui também, né, dentro da nossa programação. Estamos recebendo o Dr. Prearo, gente. Dr. Prearo, formado especialista em psiquiatria clínica, né, com especialização em álcool e drogas. Mas, além do Dr. Prearo, nós temos também aqui hoje a Gláucia. A Gláucia é gestora do CAPS. E ali no cantinho, ela não quis aparecer, falou: André, vou ficar aqui curtindo aqui a transmissão simultânea. Estamos com a Larissa, que é do CREAS, né? Abraço a Larissa e toda a equipe também, a Gláucia. Dr. Prearo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios Regional FM. Muito obrigado pela presença. Muito bom dia, Dr. Prearo. Tudo bom bem? Dia. Tudo jóia? Bom dia, Rádio FM de Descalvado. Nós estamos aqui hoje, vamos falar um pouquinho de saúde mental. Eu sou psiquiatra, com especialização em psiquiatria clínica e subespecialização em álcool e drogas. E ao meu lado esquerdo, a senhora Gláucia Amaral, que está aqui, que é a nossa gestora do CAPS, que é também que é enfermeira especializada em saúde mental. Tudo bem, Gláucia? Tudo jóia? Bom dia, tudo bem. Chega mais pertinho do microfone, por gentileza. Aí. Pode levantar um pouquinho mais o microfone, por favor. Isso, ao vivo não tem problema. Tudo jóia com você, Gláucia. Prazer recebê-la aqui também. Bom dia. Tudo de bom para você, viu? Obrigada. Tem muito assunto pela frente. Nossa pauta aqui, realmente, pautas interessantes, né? Das nossas transmissões simultâneas. E eu já quero fazer a primeira pergunta aí para o Dr. Prearo.
que atende no CAPS, NAICA e SEMI, como ele disse, né? Atendendo gestantes também. Agora, doutor, fala pra gente o seguinte, o que é o CAPS? Então, o CAPS ele é um equipamento de saúde mental onde nós atendemos os transtornos psíquicos, né? E o CAPS de Descalvado, ele é uma unidade de saúde mental que ele também compõe-se de NAICA, do NAICA, né? E do SEMI, que o NAICA é o Núcleo de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, e o SEMI, que é o Centro de Especialidades. No SEMI, são atendidos os pacientes que estão já em estado de compensação, quer dizer, tiveram alta do CAPS, do seu transtorno, que era um transtorno grave, ou de mediano para grave, receberam alta de lá e têm condições de ser acompanhado no ambulatório, com um tempo, na verdade, maior na volta das consultas. Já o CAPS ele é um atendimento onde a gente tem a atenção intensiva e semi-intensiva. Onde que é intensiva, os pacientes praticamente vão todos os dias, ou no mínimo 3 a 4 vezes por semana. E a semi-intensiva até 2 vezes por semana, mas que inspiram ainda muitos cuidados psiquiátricos, né? Não só da parte do psiquiatra, que são as consultas, as orientações e orientações de família, que seria a prescrição psiquiátrica, mas também toda uma assistência da psicologia, da enfermagem e não podemos esquecer de o atendimento às famílias, da assistente social, que precisa muito, porque precisa organizar a vida desses pacientes e a vida dessas famílias, né? Então, no CAPS, o paciente, ele fica um tempo muito grande lá, salvo, por exemplo, se é uma depressão leve ou moderada ou um transtorno de ansiedade. Agora, quando se trata de uma depressão grave, uma depressão psicótica, então o paciente ele fica por mais tempo. Muitas vezes, o tempo médio de tratamento é de 1 a 2 anos. E temos as psicoses, que são as esquizofrenias. A esquizofrenia, ela é a patologia mais importante de todas as psicoses, que uma vez sendo esquizofrênico, é esquizofrênico para a vida toda, então ele precisa do tratamento sempre, e um tratamento, na verdade, que ele não pode ser negligenciado, porque senão ele pode entrar em surto. Mas ser tratado corretamente, e se o paciente e a família tomarem os cuidados, tomar a medicação certa, no horário correto, no horário certo, na verdade é muito difícil o paciente ter um surto ou uma crise psicótica, vamos falar assim. Então os surtos só acontecem quando existe uma irregularidade, ou vamos chamar de uma inconformidade no tratamento. Seja de uma forma ou de outra, assim, entendeu? Ou uma inconformidade em relação à família ou em relação ao paciente que se recusa a tomar medicação. Estando em surto, esse paciente ele é acolhido no CAPS, porque o CAPS é o centro de referência de atenção para esse paciente. A família ela já está muito acostumada que lá é onde ele tem que procurar. Ou então, se for um final de semana, porque o CAPS ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 5 da tarde, que ele vá no pronto-socorro, ele pode ser inserido lá no pronto-socorro numa vaga cross, ou o pessoal, ou na verdade os colegas do pronto-socorro, a equipe do pronto-socorro dá essa atenção clínica que precisa e encaminha lá para o CAPS. Lá no CAPS ele vai ser acolhido pela enfermagem, vai ser acolhido pela psiquiatria e já em seguida já passa com o psiquiatra. Aí nós vamos avaliar, e nesta avaliação é que nós vamos ver a trajetória desse paciente, se ele vai para a internação ou se ele vai ser colocado na modalidade intensiva, frequentando o CAPS todos os dias, né? Gostaria que a Gláucia falasse um pouquinho do CAPS também, que é interessante, que é a nossa gestora que está aqui comigo, e nós trabalhamos juntos já há 12 anos. Tá, Gláucia, com você. Posso só pedir um minutinho só aqui, uma licencinha, só para falar do nosso WhatsApp? Glaucia vai falar, daqui a pouco já te passo a palavra, por gentileza. Lembrar o seguinte, você pode mandar aí seus comentários, perguntas. Muito interessante esse bate-papo, né? Dr. Prearo aqui, começando com a gente, falando muito sobre esse assunto. Já tem gente mandando um WhatsApp aqui pra gente, viu? Eu agradeço. Então, só para repetir aqui para você, 996410535, nosso canal direto aqui pelo WhatsApp da Regional FM. No Face, estamos na transmissão simultânea, você também pode mandar aí a sua pergunta, comentários, etc e tal. Estaremos à sua inteira disposição. Beleza? Vamos lá então. Gláucia, passando para você novamente a palavra. Bom dia. É um prazer estar aqui também.
Acho muito pertinente essa pauta, né, tendo em vista que a saúde mental é muito importante, né, para qualquer ser humano, e a gente está aí numa crescente, né, de necessidades aí de atendimento e suporte em saúde mental. Bom, então dizendo um pouco do serviço que nosso município tem aí instalado há 15 anos já, né? Há 15 anos nós temos um serviço de referência em saúde mental. O CAPS, então, tem esse suporte técnico, né? Com pessoas e com profissionais especializados para o atendimento à área mesmo, às necessidades em saúde mental. Ele tem uma equipe que, além de contar com a questão médica, tem as terapias de suporte, tem a psicologia, tem a enfermagem, e para além das questões de pessoas que estão em atendimento transitório, nós temos pessoas também com suporte diário, né, dentro desse serviço. Então, realmente é um serviço que vem ser substitutivo de antigos tratamentos manicomiais, né? E hoje a gente reinserindo a pessoa na sociedade, reinserindo dentro do seu contexto familiar, a gente faz esse atendimento dentro da própria sociedade, dentro da própria comunidade, né? E é isso, é um serviço realmente que está numa crescente muito grande e que está em muita evidência mesmo, né? Então, acho que o investimento em saúde mental, o suporte em saúde mental é fundamental mesmo. Aí a gente tem que lembrar também que é muito interessante, né, Gláucia, que o CAPS ele vem, na verdade, como esse equipamento da sociedade, na verdade, para não tirar o paciente do seio da família, para não, na verdade, tirar os vínculos familiares, e sim para fortalecer tanto os vínculos familiares, os vínculos com os tratamentos, os vínculos com os profissionais e com os terapeutas do CAPS, porque, como você disse, além da psicologia, que é a psicoterapia, nós temos o serviço de terapia ocupacional, onde o paciente ele começa, na verdade, a compreender a sua existência, como que as coisas funcionam, a se organizar. Porque muitas vezes eles estão tão desorganizados que ele não tem nem condições naquele momento de ir direto para a psicoterapia. E sim, na verdade, lá ele começa a se organizar, tomar as medicações na hora certa. E é importante também lembrar que essa família, esse paciente, muitas vezes eles estão tão desorganizados, eles não têm condições de pegar aquele monte de medicamento, aquele monte de comprimidos e saber se organizar nesse contexto. Aí nós temos um serviço onde é a assistência da enfermagem, que na verdade ela garante, você entendeu? Que esses pacientes tomem a medicação na hora certa e os medicamentos corretos, né? Que é a assistência terapêutica, né? Muito bem, eu tô de olho aqui. Bate-papo bom, né, gente? Bate-papo bacana, fim de semana. Com esse bate-papo aqui esclarecedor, né? Com o Dr. Prearo, a Gláucia participando e toda a nossa equipe também. Deixa eu ver no nosso WhatsApp. Ô Jefferson, já tem pergunta no Zap, Jefferson? Já tem gente no Zap mandando? Quanta gente, hein? Rapaz, parabéns. Luciana, do centro da cidade. A depressão é genética. Tem cura, doutor? Muito bom programa, parabéns. Ela pergunta então, a depressão é genética e tem cura? Então, a depressão, na verdade, ela é uma patologia que ela tem uma incidência familiar interessante. E é muito importante que a gente comece a tratar o mais rápido possível. E se for possível ela ser tratada com um especialista, ou seja, no CAPS, onde o atendimento é com psiquiatra, para fazer essa classificação, se ela é leve, moderada, grave, ou se é uma depressão gravíssima, que é uma depressão psicótica. Porque quanto mais rápido iniciar o tratamento, mais rápido o paciente vai sair daquela tortura, que é uma tortura o paciente estar depressivo, onde ele tem anedonia, quer dizer, ele não tem prazer de nada, de fazer nada, tudo que ele fazia antes, ele não acha mais o prazer, ele tem uma tristeza muito grande, ele tem crise de choro, ele tem isolamento social, isolamento do trabalho, isolamento da família, deixa de estudar, quer dizer, ele entra num processo de declínio, na verdade, social. Então ele entra num processo de disfuncionalidade. E nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem um percentual muito grande que o paciente psiquiátrico depressivo, quer dizer, com esse transtorno de humor grave, eu estou falando de transtorno de humor grave, uma depressão grave, ele tem uma tendência muito grande a pensar em suicídio.
E assim, aí a gente tem as tentativas de suicídio. E a gente tem, na verdade, pacientes que fazem a ultimação deste processo, que é extremamente difícil para a família e para a sociedade. Devemos lembrar que o Setembro Amarelo, inclusive, é, na verdade, uma data, vamos falar, para chamar a atenção para essa gravidade que é esse desfecho. E uma das patologias que leva a esse desfecho, né, é a depressão grave. Então, depressão não é frescura, depressão não é manha, depressão é uma patologia grave, psiquiátrica, que destrói o indivíduo emocionalmente e que ele precisa ser tratado, ser acolhido, ser tratado e ser encaminhado para um serviço de referência para que a gente vá analisando esse paciente, eu introduzo esse paciente, se for o caso, no CAPS. E muitas vezes os pacientes assim, não, mas eu vou ter que vir todo dia. É necessário vir, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por semana frequentar, para que eles sejam observados tanto pela psicologia, como pela terapia ocupacional, como pela enfermagem, quer dizer, estando entre os técnicos para ver como que esse paciente está. Ele tem que sentir que ele tem, na verdade, o quê? Que ele tem alguém que está no seu acolhimento, que ele tem alguém que está com você, que ele não está sozinho nessa passagem tão difícil que é esse processo depressivo, que é o transtorno de humor. Vamos seguindo no nosso WhatsApp, que tá uma loucura. Que sucesso, muitas e muitas pessoas. Quero falar aqui do Face um pouquinho, porque eu falei do WhatsApp. Tem que lembrar do Facebook, né? Daqui a pouco o pessoal me cobra aqui. Ó, Marco Della Libera tá com a gente. Ótimo programa de vocês, muito esclarecedor. Falando de saúde também, ela também é vereadora e nessa área de saúde, a Michele Longo, viu? Tá com a gente aqui, viu, Glaucia? Tá aqui no nosso Facebook, mandando um abraço a vocês, viu? Obrigada. Essa equipe é sensacional, disse a Michele. Obrigado, Michele Longo. Renilze Monzani pelo Face. Estou tomando o meu remédio direitinho, viu, doutor? Valeu, Rê. Ismaelzinho por aí. Ah, o Ismael, apareceu aqui o Ismael no Face. Valeu, Ismael, abraço, hein? Bom dia. Ismael Francisquino, nosso intrépido. Quem mais aqui? O pessoal que está assistindo pelo nosso Facebook também. O Marcos Risse Bueno. Oi, Regional FM. Abraço a todos. Sou do Jardim Colonial. Valeu, gente. Deixa eu ver no zap aqui, ó. Tá bombando. O Arnaldo do Jardim Belém. Parabéns a vocês pelo programa. Doutor Prearo, o que causa a síndrome do pânico? Doutor, essa síndrome do pânico, ela tem cura? Então vamos lá. Então, voltando um pouquinho à pergunta da depressão. A depressão tem cura? Então vamos dizer, a depressão tem cura sim. Então o tratamento tem que ter começo, meio e fim. O que não pode é, na verdade, não podemos é deixar de tratar corretamente a depressão. E muitas vezes o paciente ele melhora em 6 meses, 8 meses ele melhora, aí ele quer se dar alta. E aí muitas vezes ele abandona o tratamento. Aí a gente faz o quê? A gente faz um Vigitel. O que é um Vigitel? Uma vigilância por telefone. A gente liga para o paciente, liga para a família, procura o paciente para ele retornar e muitas vezes não retorna. Então o que é importante é importante tratar corretamente e receber alta do psiquiatra, receber alta do CAPS, para que essa depressão não retorne, para que essa depressão não se torne um quadro recorrente. O que é depressão recorrente? A depressão recorrente é quando eu tenho mais de 3 episódios depressivos, porque muitas das vezes ficaram melhorados e não curados, entendeu? Agora a última pergunta. Transtorno de pânico, né? Transtorno de pânico tem cura? Sim. Da onde que vem? O transtorno de pânico, ele é originário, quer dizer, ele é um produto que ele vem do transtorno de ansiedade generalizada. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, o paciente ele vem com aquela inquietação, com aquela ansiedade, com aquele desconforto, com aquele aperto na garganta, aperto no peito, ele com falta de ar, com aquele mal-estar, entendeu? Uma sensação muitas vezes de morte, entendeu? Uma sensação que nada vai dar certo, que ele não consegue viver, não consegue respirar. Tratar, como que se trata? Como que se trata essa entidade? A gente vai tratar como se trata um transtorno de ansiedade generalizada, mas com um suporte terapêutico maior, entendeu? E associado a tudo isso, tanto da depressão como da ansiedade, um suporte do quê? Da psicoterapia. A psicoterapia, ela é extremamente importante. Quando você associa os psicofármacos, quer dizer, as medicações prescritas pelo psiquiatra, e que, na verdade, esse psiquiatra, ele analisa o caso, faz uma boa anamnese, prescreve a medicação,
e você tem a psicoterapia associada, é por isso que a gente precisa reforçar o nosso time de psicólogos. A gente precisa ter um time de psicólogo que atende à altura do CAPS. Quer dizer, um psicólogo só não dá, 2 psicólogos só não dá. A gente precisa, para um CAPS, normalmente 3 psicólogos. Porque a gente precisa de psicoterapia, precisa do atendimento individual, mas a gente precisa desses psicólogos para dar atendimento grande. Porque, por exemplo, Descalvado, qual é a unidade que trata de saúde mental? É o CAPS. Então nós assim temos uma cidade inteira que procura o CAPS. Então é necessário que esse corpo clínico, vamos chamar assim, né, com todos esses profissionais técnicos, que eles estejam, na verdade, todos falando a mesma língua. E no CAPS é uma equipe, e a equipe fala a mesma língua, assim, entendeu? Nós temos que ter espaço, inclusive, para discussão de caso. Isso nós fazemos normalmente, porque precisa discutir esses casos para ver como é que tá. Por quê? Associação de psicofármacos, quer dizer, a associação do psiquiatra mais a enfermagem, a enfermagem também faz atendimento de enfermagem para os pacientes do CAPS, e o atendimento da TO e o atendimento da psicologia, a gente adianta o término do tratamento. Muito bem, eu sempre falo nas nossas transmissões simultâneas que o povo, esse maravilhoso povo, é que faz as pautas. Quantas perguntas, quanta coisa interessante aqui pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp. Bom, deixa eu ver, a Shirley do Morada do Sol. Alô, Morada, abraço pra vocês, queridos amigos do Morada do Sol. Shirley, tudo de bom pra você. Doutor, tem como a gente saber se a gente está propensa a ter depressão? Tem, então vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Eu quero pensar junto com a Gláucia também, que a Gláucia também faz atendimento, porque ela é especialista em psiquiatria. Então nós temos 3 perfis de pacientes, vamos chamar assim, se é que a gente pode estabelecer perfil. Nós temos um paciente que tem uma tendência a ser mais ansioso. Inclusive isso é interessante porque a gente vê famílias muito ansiosas. Temos famílias que são mais depressivas. E nós temos os quadros psicóticos que são extremamente graves. Então temos sim. Então aquele paciente que muitas vezes na infância, na adolescência, ele já começa a ser um paciente com uma alteração de humor importante, mais choroso, ele poderá desenvolver, tem uma grande chance de desenvolver, na verdade, uma depressão na vida adulta. E eu costumo dizer o seguinte, que a depressão e a ansiedade, elas dão chance para a gente tratar. Se nós temos uma criança que é depressiva ou ansiosa, então lá na infância, se a gente tratá-la corretamente, provavelmente nós vamos diminuir muito esse quadro ou neutralizar esse quadro na adolescência. Se não for tratado, ele vai aparecer na adolescência e ele vai aparecer também na vida adulta. E na mulher, esses quadros, se não forem tratados, eles podem aparecer no pós-parto. Então tem uma depressão pós-parto que também é bastante grave. Ou uma ansiedade com síndrome do pânico, ou crises com sintomas de pânico, você entendeu? No pós-parto, que inclusive tira a mulher das possibilidades de cuidar bem do nascituro, quer dizer, do bebê. Você fala um pouquinho. E pensar que essa questão da multifatorialidade mesmo, das questões que envolvem, né, a psiquiatria, ela é muito vigente, porque hoje eu tenho uma situação financeira, uma situação emocional que é favorável. Tudo isso pode mudar da noite para o dia e eu ter uma outra situação de saúde mental. Então, assim, estamos todos propensos de alguma forma a ter alguma descompensação, algum transtorno e saber que de fato é possível iniciar esse tratamento logo, breve, né? Quanto antes eu descubro a causa, quanto antes eu faço uma intervenção, melhor vai ser o prognóstico desse tratamento. Muito bem. A Gláucia usou uma palavra, intervenção. Lembrar que essa intervenção nem sempre ela precisa ser médica. Essa intervenção é o acolhimento. Então a enfermagem faz uma ótima intervenção, a psicóloga faz uma ótima intervenção. Então, enquanto o paciente não chega no médico, por exemplo, se acontece um dia que o médico não está lá, não deixa de ir no CAPS porque não é dia do médico estar lá.
você entendeu? Mas porque a enfermagem ela faz o acolhimento, o próprio acolhimento da enfermagem, o próprio acolhimento da terapia, ele segura muito o quadro. E também existe essa análise, porque o pessoal é treinado e é especializado. Não, esse caso eu preciso mandar para o pronto-socorro porque ele precisa de uma avaliação. Aí se faz contato com o pronto-socorro, com os profissionais do pronto-socorro, até o dia do médico, e muitas vezes os pacientes eles são acolhidos na Santa Casa para evitar um mal maior, e no dia que o psiquiatra está lá, no outro dia o psiquiatra já está lá e já acolhe esse paciente, já examina esse paciente, e aí vai dar um destino melhor para o caso. Sabadão, fim de semana, estamos aqui no nosso Sala de Visitas, entrevista JR com o Dr. Prearo. Pedro do Santa Cruz, muito bom esse tema, parabéns regional pelo tema, obrigado você, Pedro, pelas palavras também, viu? Alexandre do Centro, eu tenho um alcoólatra na família, doutor. O senhor realiza esse tipo de tratamento? Obrigado e que excelente tema, hein? Estou gostando aí muito desse bate-papo. Alexandre do Centro. Bom, o Alexandre pergunta então se nós tratamos, né? Então vamos dizer, o que nós tratamos no CAPS? Vamos dar um menu. Nós tratamos adultos, idosos, no NAICA, crianças e adolescentes, né? E gestantes. Então a gente atende, vamos falar assim, ó, de 8 a 88, vamos dizer isso, né? Então atendemos tanto homens ou mulheres com transtornos de dependência química, que é o caso do álcool e drogas, e adolescente, que a gente tem muito adolescente com problema de álcool e drogas e até com dependência de jogos, né? Que é uma coisa muito interessante que a gente estava conversando antes da gente entrar no ar. Então, assim, é muito importante, porque hoje os adolescentes ficam muito nos jogos, coisa e tal, e aí acaba, na verdade, criando uma dependência dos jogos. Porque a dependência, ela pode ser de qualquer coisa, de álcool, de drogas, de jogos e outras coisas mais. Então, os tratamentos, claro que eles diferem um pouquinho, mas ele tem, na verdade, uma essência clássica, você entendeu? Que a gente precisa da terapia e a gente precisa dos psicofármacos e muitas vezes de internação, quando for o caso. Podemos dizer o seguinte, nos dias de hoje, né? Com essa modernidade, internet, celular, tablet, computador, etc e tal. Doutor, hoje, quais são os maiores diagnósticos da adolescência? Tem esse panorama? Tem. Quais são os maiores? Sim, então vamos falar assim, o que mais incide, né? As maiores incidências. Então nós temos os transtornos de ansiedade, porque devido às exigências que são acometidas, os transtornos de pânico, ó, uma ansiedade não tratada vira pânico, né? Então nós vamos ter o transtorno de pânico. A gente tem, na verdade, os jogos. A gente tem o álcool, que aqui no Brasil começam muito cedo a usar álcool e outras substâncias psicoativas. E a gente tem que tomar bastante cuidado isso, e a gente chama a atenção dos pais e da sociedade para trabalhar com um processo de vigilância com as suas crianças e seus adolescentes. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque o álcool, a cervejinha que o filho ou a filha toma no churrasquinho de casa, que parece uma coisa inocente, estimula o cérebro, vai lá estimular o nosso cérebro, para que o indivíduo, mais tarde, ele na verdade ele começa a beber e fica com uma dependência. Então nós temos um percentual de pessoas, que por volta de 10 a 11%, que tem uma tendência maior a se comprometer a vida com o alcoolismo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu queria fazer uma observação também nessa questão da dependência ao álcool e outras drogas, que na grande maioria, e na sua grande maioria, eu digo 90% dos atendimentos que nós fazemos, que sempre inicia com uma triagem, né, para entender o caso, para colher o histórico e até fazer a intervenção correta e a mais precisa, quando a questão é de uso de substâncias, né, porque nós estamos falando de substâncias lícitas e não lícitas, né? Mas quando diz respeito à questão das substâncias, nós percebemos que 90% das pessoas relatam: eu comecei a usar álcool aos 12 anos, aos 13 anos, né? Essa normalização, né, do uso de álcool, porque é legal, é descontraído, isso é uma porta de entrada para as outras drogas, né? Então, na sua totalidade, ou quase que na sua totalidade, a porta de entrada é o álcool. Então, realmente, essa atenção é importante para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, né? O uso do cigarro, o uso da maconha, né, que parece ser muito legal, todo
mesmo, né, essa coisa do parece normal, né? do desconstruir o que era proibido. Então, assim, atenção, porque essas são as portas de entradas. E aí, quando a gente recebe o paciente que já está numa situação muito crítica, tudo iniciou aí, no álcool, no cigarro, na cervejinha, na baladinha, e aí está numa situação onde perdeu tudo que tinha, perdeu todos os seus bens, perdeu sua família, né? Está numa situação, perdeu tudo. E aí nós temos que ter uma força-tarefa para recuperar essa vida. Então é muito importante mesmo atenção para esses indicativos. E é interessante lembrar também que no caso da dependência química, 90% o álcool está instalado lá. Sim. 90%? 90%, porque o álcool começa-se pelo tabaco ou álcool. Então, quando a gente faz a linha de trajetória, é muito comum, é isso mesmo, porque eu faço isso todo dia, que eu trabalho com dependência química também, né? Então, o que a gente tem? A gente tem tabaco, álcool, maconha, cocaína, crack e outras substâncias. Então ele vai fazendo esse tipo de coisa. Então, como a Gláucia bem colocou, o álcool ele é a porta de entrada. E assim depois começa a maconha, ela é a porta de entrada para outra substância. Um vai puxando o outro. Vai puxando outra, porque chega um determinado ponto, parece que aquilo não satisfaz. E normalmente esses pacientes são pacientes que têm impulsividade, quer dizer, a força do experimentar coisas novas, né? E a necessidade, né? Sim, sim. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, doutor Prearo, Gláucia, a Larissa que está com a gente também aqui, toda a nossa equipe. O que tem de gente aqui, vamos ter que fazer mais programas pela frente, porque, né, olha, é muita gente. Que bom, né? Muitos. Olha, parabéns, viu? O pessoal está gostando muito aqui, elogiando o tema de hoje, está muito bacana. Deixa eu ver quem mais eu posso falar aqui. A Maria Lúcia. Doutor e Gláucia, né? Doutor, por que algumas mães têm síndrome de pós-parto? Parabéns, regional, pelo tema que está sendo abordado. Maria Lúcia, tá? Com a gente. Então, eu acho que nós estamos falando aí nessa pergunta da depressão pós-parto, não é isso? Então vamos pensar. Vamos pensar que a gravidez ela é um momento extremamente delicado na vida da paciente e é um momento de um ápice, de uma realização da maternidade, da realização da vida da mulher. Mas que também é um momento de preocupação. E se eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela, na verdade, ela já tem uma tendência ou ela já teve uma depressão, essa é a paciente que tem que se cuidar mais. Hora que começa na gravidez, que já começa a ficar depressiva, ela precisa procurar o colega, ela precisa procurar o psiquiatra. É importante que o colega da ginecologia e obstetrícia que faça esse encaminhamento, que na verdade encaminha o mais rápido possível. Esse encaminhamento tem que ser o mais rápido possível. Até porque nós temos determinadas medicações que podem ser usadas com muita tranquilidade, com doses seguras, medicação que temos segurança absoluta. E nós temos medicações que não podem ser usadas, você entendeu? Porque senão nós podemos causar problemas para o feto. Então, tem medicações que você pode usar desde o primeiro dia da gravidez até o último dia da amamentação dessa mulher. Você entendeu? Que não tem problema para o leite, para a gestação, para o nascimento, para o parto, seja parto normal, seja parto cesárea. E tem medicação que está proibida de ser usada. Então, assim, é um momento crítico da vida da mulher, mas tudo é muito fácil para resolver quando está, na verdade, quando está bem encaminhada. Quando essa paciente ela continua seu pré-natal, aí a gente fala de um pré-natal com mais cuidado, uma medicação, um pré-natal de alto risco, ou se não for de alto risco, mas pelo menos com um olhar cuidadoso. E ela vai passar no ambulatório de obstetrícia, fazendo seu pré-natal mensalmente ou quinzenalmente com seu obstetra. E ela vai passar no CAPS, conforme a necessidade dessa paciente. E aí a gente vai ver a necessidade. Volta semana que vem, volta daqui 15 dias, volta daqui um mês, e mais tem que ficar perto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa paciente não pode sair do nosso radar. Ela tem que estar no nosso radar, você entendeu? Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp, 996410535, nosso sala de visitas, entrevista JR. Ó, a Michele Longo tinha mandado aqui no Face, eu tinha mandado até um abraço aqui para a vereadora Michele Longo, que trabalha nessa área de saúde brilhantemente, né, Michele? Tá sempre com a gente. Ela mandou aqui dizendo o seguinte, ó: bom dia, André, doutor Prearo, Gláucia e toda a equipe. Obrigado pelo bom dia aqui, bom dia para você, Michele. A saúde de Descalvado tem muita gratidão ao excelente trabalho realizado por todos vocês. Obrigado aí pelas palavras, viu? Tem mais alguém aqui?
Marisa do Morada do Sol, que ela perguntou, deixa eu ver a Marisa aqui, hiperatividade e distúrbio de atenção em crianças são a mesma coisa, doutor? E o tratamento? Aí ela colou aqui mais uma dela, ela disse aqui, ó, agora é a Maria Luísa do Centro também, eu faço na sequência, mas vamos primeiro por etapas para... Então vamos responder primeiro a Marisa do Morada do Sol sobre essa hiperatividade e o distúrbio de atenção em crianças. Então, ela quer saber se é a mesma coisa, doutor. Tá, vamos pensar. Então, a gente tem o transtorno, né? Então esse é um transtorno que a gente tem, um transtorno de atenção e hiperatividade, você entendeu? E esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, ele, na verdade, a hora que você faz a classificação, aí você vai ver se ele é um transtorno misto, quer dizer, tem déficit de atenção e hiperatividade, ou se é só déficit de atenção, ou se é só mais hiperatividade. Então a gente tem que fazer essa classificação. Tem tratamento? Tem. Tem medicação? Tem. Aqui em Descalvado trata? Trata. E trata sim aqui em Descalvado, e eu posso dizer assim, ó, eu me sinto muito lisonjeado de ter tido a oportunidade de trabalhar aqui em Descalvado e trabalhar no NAICA, onde a gente trabalha com crianças e adolescentes. E a gente pega lá esses transtornos, né? Por isso que eu digo, nós estávamos falando desde no início, antes da gente entrar no ar, que para tratar a saúde mental de um munícipe, de uma pessoa, a gente precisa de uma rede. E essa rede, o que a gente tem? A gente tem o CAPES, o NAICA, o SEMI, o esporte, o turismo, a educação, a promoção social, que é o CRAS e o CREAS, entendeu? Então a gente precisa de ajuda de muitas instituições do município. E aqui em Descalvado é prazeroso estar aqui trabalhando, porque nós temos, assim, crianças e adolescentes. Onde? NAICA. E lá no NAICA, o que a gente trata muito? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um diagnóstico muito frequente. E quem é que manda? Quem é que, na verdade, encaminha pra gente? Quem são os encaminhadores? Principalmente a escola. Porque a professora, ela percebe isso já nos primeiros dias do ensino primário. Ela já percebe que aquela criança é mais agitada, que ela é mais ansiosa, que ela levanta, que ela quer ir no banheiro toda hora, que ela quer beber água toda hora, que cai lápis no chão, ou então que esquece o material na escola, que esquece blusa, que esquece tênis, que esquece tudo. Então, por que a gente tem o déficit de atenção, quer dizer, a falta de atenção, e, na verdade, a hiperatividade, que é aquela criança mais energizada. Para isso, a gente tem as medicações e aqui em Descalvado elas são fornecidas, porque nós fazemos, na verdade, como é que eu vou chamar? Não o alto custo, é o processo administrativo. Nós fazemos o processo administrativo e a gente obtém essas medicações. Às vezes demora um pouquinho, às vezes até as mães reclamam, nossa, mas ainda eu não consegui essa medicação. Calma, mãe, mas vai conseguir, nós vamos conseguir. A gente vai conseguir e vamos ter paciência. E às vezes a rede pública, ela compra quando a paciente não tem condição, e se for uma mãe que tem condição, ela fala, não custa tão caro, eu consigo, porque vai demorar, doutor? Normalmente uns 2 meses, mas consegue sim, depois a hora que essa criança está inserida, que está tudo certinho, esse tratamento é um tratamento longo, ele é um tratamento longo e que a gente precisa estar acompanhando. E é prazeroso também quando você trata TDAH, porque a gente acompanha com a escola. Então a gente pede relatório da escola, tanto do comportamento como da vida acadêmica. Importante. Como da vida acadêmica. E a gente pede para a mãe, fala para o menino também que está junto com a gente. Entendi. Menino ou menina. Eu falo, olha, eu vou querer ver o seu boletim. Aí a mãe traz o boletim. E ela traz o boletim para a gente, aí a gente compara, e a gente discute com o menino, né? Com o paciente. Eu falo assim, tá vendo como era antes? Olha, e agora? Agora, nossa, tirei nota boa. Então ele chega e fala assim, doutor, tirei 10. E vendo a evolução. Não, né? Ele fala assim, tirei 10 com uma satisfação, porque ele não conseguia tirar nota boa. Ele não conseguia tirar. Então, agora, tirei 10. A minha menor nota, doutor, foi 8. Eu falo, nossa, parabéns, que bom. Tá vendo como dá certo o tratamento? Vai acompanhando essa evolução. Né, e a gente estimulando e motivando tanto a família, como também a criança. E às vezes tem paciente que precisa tomar a medicação de manhã e no período da tarde. E aí a escola que dá essa medicação. Aí nós fazemos uma cartinha, e aí eu falo muito da Luciana Reschini, que é a nossa gerente lá do NAICA. E, alô, Luciana,
estamos aqui falando de você. E assim, a Luciana, porque a Luciana fica em cima desses processos, acompanha esses processos, doutor, aquele lá já conseguiu, doutor, esse daqui, ó, já tá tudo certo, já encaminhamos a documentação, tá tudo ok. Luciana, eu preciso, ó, vamos solicitar o relatório? Vamos solicitar o relatório. Que bom. E nós fazemos tudo isso com muito, vamos falar assim, no encadeamento normal do nosso trabalho. Isso faz parte do nosso trabalho, da rotina do nosso trabalho, porque senão você não tem indicadores para você poder avaliar. Porque é importante também a gente pensar que se a gente não tem indicadores, como que você vai avaliar o serviço? Sim. Então, o Estado de São Paulo, ele está na construção de indicadores para a saúde mental. Certo. Você entendeu? Inclusive, acabou de ter, na verdade, um congresso na regional, né? E aqui em Araraquara, onde todos os municípios estavam aí e estavam lá, na verdade, na construção de indicadores. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. É muita gente realmente. A gente não vai conseguir falar o nome de todo mundo, infelizmente, o tempo. Vai ser bom passar rápido. Eu falo sempre aqui, né, Jefferson? Você é prova viva aqui que eu falo todas as nossas transmissões simultâneas. Bate-papo bom, passa muito rápido, você nem vê a hora passar, é incrível. Deixa eu só ler aqui o da Adriana. Adriana, eu só não tenho o seu bairro aqui, mas eu vou registrar aqui a sua participação, viu, querida? Adriana, oi, doutor Prearo, muito bom dia. Dr. Prearo é um excelente profissional. Fiquei muito triste em saber que não vai estar mais no NAICA. Meu nome é Adriana. Ah, ela pôs Morada do Sol, perdão, agora que eu vi aqui, Morada do Sol, viu? Sou a Adriana do Morada, eu tenho uma filha especial e o doutor atendia ela no NAICA. Me ajudou muito, viu, gente? Deus continue abençoando sempre a sua vida, Dr. Prearo. Adriana do Morada. Amém, Gratidão. obrigado. Legal, né? Bacana. Obrigado, Adriana, tudo de bom. Quem mais aqui me perguntou rapidão, se der tempo aí, produção? Doutor, tem como identificar algum sintoma, um sinal de uma pessoa que ela possa vir a adquirir demência ou Alzheimer? É o Ney do Centro. Tem algum sinal, algum sintoma, doutor, quanto a isso? Tem sim. Então vamos falar um pouquinho. Uma coisa muito importante, quando a família começa a perceber que o meu pai ou o meu avô, na verdade ele tem uma determinada idade já, e ele começa com esquecimentos. E às vezes são esquecimentos até que a família fala assim, é da idade, isso é um esquecimento bobo, todo mundo tem, coisa e tal. Então tem que ficar bem alerta, porque esse esquecimento não pode não ser só uma coisa tão simples assim, como qualquer um tem. E esse esquecimento ele vai agravando, então não sabe onde coloca a chave, não sabe onde coloca os documentos, perdem as coisas, e aí isso começa a ficar assim muito sério, assim, entendeu? Começa a ficar muito sério, não guarda mais recado, esquece de dar recado, ele sabe que alguém falou com ele, mas ele não lembra mais que recado foi dado para ele. E muitas vezes chega num determinado grau que ele já não lembra nem mais se alguém deu o recado para ele. Então, tem como saber? Temos sim, um indicador se começa com esquecimento, monitorar esses esquecimentos. E às vezes perguntar a mesma coisa várias vezes. Aí você fala assim, pai, você já perguntou isso, você já me perguntou. Já perguntei? Não perguntei, não. Perguntou, pai, assim. Ah, então tá. E às vezes ele fica até, a gente tem que falar de um jeito carinhoso para a pessoa não ficar constrangida, porque às vezes a pessoa fica constrangida. Eu lembro meu pai tem 92 anos e ele começou com uma demência senil, quer dizer, uma demência da idade, e ele começou esquecendo coisinhas simples. Ô pai, eu tô vendo que o senhor não tomou seu remédio direito, tá sobrando comprimido. Não, eu tô tomando sim. Não estou tomando. Até que chegou um ponto, não está tomando. Vamos monitorar e vamos administrar a medicação. E aí, vamos cuidar, leva no neurologista, faz isso, faz aquilo. Tá com Alzheimer? Não, ele tá com uma demência senil, quer dizer, uma demência da idade, né? É comum da idade. Mas é um esquecimento, são esquecimentos importantes que já não tem mais condições de gerenciar a sua vida muitas das vezes, entendeu? Por exemplo, sai de casa e não sabe, e não lembra mais como que volta para casa, não tem mais condições de dirigir, não tem mais condições de resolver as suas coisas bancárias, por exemplo, quer dizer, administrar a sua própria vida. E se for um Alzheimer, são coisas mais sérias, que a gente tem que ver assim, essa questão familiar. Tem casos na família? É um alerta, então a gente precisa prestar mais atenção. Então, não podemos negligenciar os sinais e sintomas e muito menos o tratamento. Glaucio, tem alguma coisa para falar? Acho que... Você quer falar mais alguma coisa? Não, fique tranquila, pode, se quiser complementar. Fique à vontade. Não, é muito importante mesmo essa questão do identificar sinais, né? Porque às vezes a pessoa fala, tá, né? Como não tem muito conhecimento, às vezes demora para entender que isso é uma problemática que está instalado. E só realmente identifica quando já está muito grave. E está chegando muitos casos, até porque a população vem envelhecendo numa velocidade da luz, né? Aliás, nós já estávamos sabendo dessa informação, mas o
o país não estava preparado para esse envelhecimento da população. Então, de fato, ela tem envelhecido com uma velocidade mais rápida e tem aparecido muitos casos. E acho importante também essa observação que o doutor fez da diferença, né, da demência senil, que é pertinente a todas as pessoas, que é o próprio processo de envelhecimento, com Alzheimer, que é uma doença mais grave, né, e com potencial degenerativo gigante, né? Mas, inclusive, queria dar um alerta que nós temos a nossa TO, que trabalha maravilhosamente aí com grupos de idosos, com oficina de memória, com processos de reabilitação mesmo dessas pessoas de memória, por conta dessa vertente, dessa necessidade mesmo da terceira idade aí, né? Como a Gláucia disse, a gente tem que lembrar que há muito tempo, há um pouco tempo atrás, vamos falar que uma questão de 10, 15 anos, eram poucas pessoas que chegavam acima de 85 anos, 90 anos, e hoje nós temos um contingente maior, né? Nós temos um contingente maior, e isso, na verdade, acaba aparecendo essas patologias. Sim. Então, antigamente não tinha, mas as pessoas viviam menos. Então não dava tempo de aparecer. E a gente não pode esquecer também que a gente tem a demência alcoólica, que é o uso exagerado por muito tempo de álcool. Nós temos pacientes com demência, com 50, 60 anos, 55 anos, com demência alcoólica, que é bastante grave também, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Elaine Francischini, parabéns aí a vocês, pessoal gostando muito da pauta aqui, muito elogio, muito obrigado a todos. Marco Della Libera, obrigado, você também com a gente no Facebook. Maria José Dádio Alcaide, valeu Maria José. Laís Misculin tá com a gente, Laís, obrigado. Juliana Angelucci, valeu Juliana, tudo de bom? Todo mundo aqui com a gente no nosso Facebook, nosso WhatsApp também bombou aqui, muitas pessoas que participaram. Doutor, só aqui falando aqui o seguinte, até o dia 11 de julho fica no CAPS em Descalvado. É isso, doutor? Até o dia 11 de julho? Exatamente. Então, na verdade, até o dia 11, porque o dia 11 é o meu último dia, né, de CAPS em Descalvado. E estou saindo do CAPS, não é por nenhum motivo de minha questão e nem questão da administração, nada disso, você entendeu? É por um encerramento do contrato mesmo, porque foi feito o concurso e estão chamando o pessoal do concurso, que isso tem que acontecer mesmo, né? E não pude prestar o concurso porque eu já tinha 2 concursos públicos, então não era possível prestar. Então eu presto, na verdade, o atendimento que eu faço é de pessoa jurídica lá, no CAPS, aqui em Descalvado, e é uma cidade que eu gosto demais, que eu gosto muito, que eu tenho um apego, um fascínio muito grande, um carinho muito grande. É minha segunda cidade, né? E eu agradeço aqui no ar também a minha moção, que eu na verdade, foi otorgado fui agraciado, foi otorgado com uma moção de reconhecimento por esse serviço prestado. Quero agradecer muito à Câmara dos Vereadores, a Michele, o Júnior, todo esse pessoal que foram muito bacana comigo, a todos os vereadores, que foi uma noite maravilhosa na Câmara dos Vereadores, que eu me senti muito, muito feliz, mas muito feliz eu e minha família e todos os meus amigos que estavam presentes lá. A Gláucia, que é durona, até chorou aquele dia. Tanto é, doutor, que o pessoal gosta tanto aqui do doutor Preado Descalvado que, né, Jefferson? O pessoal falou, não, leva lá o doutor Preado para bater um papo na rádio, leva lá no Facebook e tal. Então o pessoal pediu bastante aqui a presença do doutor Preado. Eu gostaria também de mandar um abraço para a Laís Misculin Prearo e a doutora Laís, que é psiquiatra também, que trabalhou um tempinho aqui com a gente e que também gosta muito de Descalvado e que tem muitos pacientes que adoram ela, que estão sempre perguntando. Então, Laís, um grande beijo, um grande abraço. A Laís é minha filha. A Laís é minha filha. A Laís é minha filha. Abraço, então, um grande beijo e agradecer a todo mundo, né? A todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão participando, né? E a nossa equipe maravilhosa que nós temos, né? Que dá muita dó de deixar essa equipe. Então, estou saindo, mas se precisar, eu volto. A gente vai estar de volta com certeza. Doutor, gratidão pelo bate-papo, pelos esclarecimentos. Muito obrigado pela presença. Claro, né, Jefferson? Outros programas aí, porque realmente o pessoal está elogiando muito aqui pelo Face e pelo WhatsApp. Até a nossa amiga aqui, a Meire, acabou de falar aqui pra gente. Um show de informação. Obrigado. Parabéns pelas informações importantes para nós ouvintes, tá? Meire de Fátima lá do Tamanduá. Então, doutor, vou deixar os microfones à disposição do doutor Prearo, também da nossa amiga Gláucia, né? A gestora do CAPS. Agradecer a Larissa pela presença. Obrigado, Larissa, do CREAS. Então, toda a sua equipe lá. Obrigado, viu, doutor? Pela participação hoje com a gente, viu? Pode falar aí as considerações finais. Bom,
Eu queria dar um grande abraço, deixar um grande abraço para vocês. Quero agradecer a equipe da rádio, né, da Rádio Regional, que nos deu essa oportunidade de conversarmos, de estarmos aqui com todos os ouvintes, com Descalvado, né? Com Descalvado. Então, um abraço muito grande para vocês. É um prazer estar aqui e, se precisar, estaremos aqui outras vezes. Quero agradecê-los, né? Bastante esse convite e deixar um abraço bem grande, um abraço forte, um beijo no coração de todo mundo e um beijo no coração dos descalvadenses. Me sinto descalvadense e sou santarritense, mas me sinto descalvadense porque fui muito bem acolhido, sou muito bem acolhido e gosto demais de trabalhar aqui, porque é um prazer trabalhar aqui. Não é trabalho para mim, isso daí é uma satisfação. Então, que fico feliz nessa trajetória de ter, na verdade, contribuído com a saúde do município e da gente ter feito parte, você entendeu? Dessa saúde do municipal, da Santa Casa. Não faço parte da Santa Casa, mas eu tenho um contato bastante grande com todos os profissionais, porque na nossa especialidade a gente precisa de todo mundo. E todos precisam da gente também, né? Agradecer publicamente a minha gestora, a Gláucia, né? E agradecer a Larissa, da Promoção Social, do CREAS, né? Do CRAS, né? E aproveitar essa oportunidade para agradecer todo mundo aqui, agradecer a administração e lembrar das outras administrações também, que todo mundo colaborou para que a gente tenha que a gente chegamos num patamar e um sucesso da saúde mental, que hoje a saúde mental de Descalvado, ela tem um destaque não só em Descalvado, mas na regional, você entendeu? Porque ela cumpre o seu papel. Então, se ela cumpre o seu papel, ela não dá trabalho para a regional. Então, ela é extremamente importante, né? Então, nós tivemos tudo isso, quer dizer, todos foram extremamente importantes. Deixar um abraço para a Luciana Reschini também, um grande abraço, que também é a gestora do NAICA também. Paula, né? Oi? A Paula do SEMI, verdade, lembrar da Paula do SEMI, que trabalhei bastante tempo lá com a Paula. Um grande abraço para todo mundo e toda a equipe lá. Gláucia, obrigado, viu? Para encerrar, então, eu só quero dizer que o Serviço CAP está à disposição de toda a população. Estamos lá de segunda a sexta atendendo. Quero aproveitar bem rapidinho e dizer que a população já tem há algum tempo pedido o grupo para tratamento do tabagismo, então estamos iniciando, tá? Agora em agosto. Quem tiver interesse pode procurar o serviço, deixar lá a sua demonstração de interesse e nós vamos alinhando tudo isso. Doutor Priário, muito obrigada. É uma parceria não só de 12 anos, mas só para vocês terem uma ideia, ele fez o parto do meu filho, então a coisa aí é mais antiga, né? E temos muitas histórias para contar, realmente histórias de sucesso, e somos muito felizes por todas as pessoas que nós conseguimos recuperar, que nós conseguimos fazer manutenção, que nós conseguimos saber que através do nosso serviço e do nosso atendimento teve uma otimização de sua vida. Então é para isso que nós estamos aqui. Obrigada. Muito obrigado a vocês pelo bate-papo. Gente, eu vou ter que fazer um break agora, é isso, Jefferson? Intervalinho comercial chegando, mas calma! Vai ter mais transmissão simultânea pela frente, turma, já. Fala, prefeito, com o prefeito Luizinho Pannoni. Você já pode... você vai... Jefferson está avisando que vai encerrar essa live agora, para deixar o material lá para você vai poder curtir a qualquer momento, de manhã, à tarde ou à noite, faça o seu horário. Então fechamos a primeira parte da live no rádio, você segue com os nossos intervalos comerciais do rádio, e eu volto em definitivo depois com o prefeito Luizinho Pannoni na sequência no Fala, Prefeito. Jefferson, preparado? Vamos lá então? Intervalinho no rádio. Valeu, gente.